Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Tá Ligado? E hoje, dia muito especial, vamos falar sobre a semana que enaltece a consciência negra. Estou muito feliz, muito orgulhoso de estar participando aqui desse podcast e principalmente por estar com pessoas maravilhosas que vão estar juntamente conosco conversando um pouco a respeito do negro, da importância da cultura, do samba e muitas outras coisas que a gente vai comentar e debater aqui, trocar uma ideia. Quero apresentar a vocês aqui esse trio maravilhoso que aceitou de muito bom grado estar aqui hoje para poder falar um pouco de consciência negra. Prazer estar com o Bruno Inácio, professor de Educação Física. Olá, pessoal. Tiago Fernandes, professor de História. E o nosso querido Greg, que vai também compor aí essa nossa conversa. Bom, falar de consciência negra é falar de orgulho, é falar de representatividade, é falar sobre um espaço que há muito tempo foi negado a nós, negros, mas que agora, com muita luta, com muito sangue, com muito suor, temos conseguido um lugar à sombra. E sabemos que o racismo, entre outras adversidades que a população negra encontra, ela se instaura, infelizmente, em vários aspectos, como, por exemplo, no futebol. É ou não é, Bruno? É verdade, Brunão. Uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia para quem está nos assistindo. É uma grande verdade essa questão do racismo no futebol. É um racismo estrutural, na verdade, né? Falamos de racismo no futebol desde lá de 1950, começando com Barbosa, naquele fatídico 2-1 Uruguai, e aí vem se solidificando cada vez mais quando pensamos que atingimos um nível onde o racismo vai acabar, o racismo vem com mais força e vem de uma forma bem silenciosa às vezes, mas acontecendo com uma grande frequência aqui, principalmente no Brasil. Falo do racismo estrutural, como eu falo sobre a gestão do futebol, falo de um comando de futebol, podendo abrir até para outros esportes, como o judô, por exemplo, falar da Rafa, né? A Rafa que sofreu racismo recentemente, podendo chegar até Vinícius Júnior, que é o que está mais em alta aí, que sofre sequenciais racismo lá na Espanha, né? Como ele mesmo já disse, hoje nós temos 20 casos, como é que ele fala? 20 casos... registrados? São 20 casos. Ele tem uma coisa que ele fala sobre o racismo, ele fala que são 20 casos isolados. Uhum. São casos isolados. De maneira irônica. Ele fala que já foram registrados 20 casos isolados de racismo com ele. Mas podemos falar muito aí hoje sobre racismo, Brunão. É isso. E a gente às vezes percebe que, ou tenta imaginar que o racismo já foi vencido, né? A gente ouve uma vertente contrária dizendo que não existe racismo, mas casos como esse que você citou e que a gente tem percebido midiaticamente mostram o contrário. Então, estamos na era do avanço de uma série de coisas, nanotecnologia, avanços tecnológicos assim, muito exacerbados, mas ao mesmo tempo, em relação ao racismo, temos aí visto passos para trás, né? Um retrocesso muito forte. Com certeza, Brunão. Acontece o seguinte, desde lá de 50, nós podemos acompanhar aí poucos goleiros, por exemplo, na função, né? Negros. Uhum. Consigo lembrar aqui de, recentemente, Dida, Elton, Jefferson do Botafogo, mas eu não vou falar de dentro de campo, dentro das 4 linhas por enquanto não. Vamos falar assim sobre a gestão, o comando do futebol. Eu fiz uma busca que dos 20 clubes da Série A, só tinha um que tinha um negro. E foi desligado recentemente, que era o Vanderlei Luxemburgo no Corinthians. E aí eu peguei os clubes da Série A
de 2023 do Campeonato Brasileiro, somente o Vanderlei Luxemburgo atuou entre diversos clubes. Ano passado nós tivemos só o Marcão e o Roger Machado atuou também, e tinha o Vanderlei Luxemburgo, pouquíssimo. Esse ano nós só tivemos o Vanderlei Luxemburgo. Marcão não atuou esse ano na função de treinador do Fluminense. E quando atuou foi como interino. Atuou como interino, não foi assim uma escolha do mercado. Flamengo, eu quero esse cara aqui para ser o verdade. Do time. Nesse ano nós tivemos um treinador negro que ficou na função. Não sei se vocês recordam quando o Castro saiu do Botafogo, eles trouxeram um do Leão que se chamava o Cláudio Caçapa. É negro. Cláudio Caçapa negro, ficou na função 3 rodadas, parece, 4 rodadas, até que contrataram o Laje. E aí você vê que poucos negros nessa função. Eu fui de comando, de um certo poderio, de responsabilidade. Isso, como treinador mesmo, comando do futebol. E aí eu busquei, assim, na Bahia. Na Bahia, que é o estado do Brasil com maior número de negros, né? A porcentagem baiana de negros é muito grande. A Bahia não teve um treinador negro. E aí eu falei assim, eu pensando, poxa, então vou fazer uma busca na gestão do futebol, quando eu falo de gerência do futebol. Na gerência do futebol, na Série A, também nenhum negro. Os grandes cartolas. Nenhum negro. Se perguntar a alguém aqui, talvez poucos vão conseguir responder, presidentes de clubes que são negros. Eu consigo me recordar de um, que como eu acompanho muito futebol, consigo me recordar de um presidente atual que é negro, que talvez vocês nem conheçam, é o Clube do Olaria, tem um presidente negro. E aí você vê que o negro, fora das 4 linhas, na área de gestão, na área dos negócios, ele não está presente. Comando técnico, tu não vê o negro presente no futebol brasileiro. E aí quando passa para dentro das 4 linhas, aqui no Brasil, tu vê sendo muito xingado, como foi o caso do goleiro Aranha, outros casos que temos aqui. E falando já em nível de América do Sul, pensando Copa Libertadores, Sul-Americana, o brasileiro, a primeira coisa que acontece quando ele pisa na Argentina para torcer pelo seu clube é ser chamado de macaco. Foi no Paraguai, Flamengo e Olímpia, tem registros lá da torcida do Olímpia fazendo gestos de macaco para os brasileiros. E aí assim vai, no Uruguai também acontece isso com frequência. Você vê a torcida do Botafogo na eliminação da Sul-Americana, tiveram registro de macaco. A do Corinthians na Sul-Americana, fora do Brasil, quando eles perderam na disputa de pênaltis, também teve registro. A torcida do Fluminense foi lá na Argentina contra o River Plate. Primeiro, eles foram recebidos com gesto de macaco. A torcida do Flamengo no Paraguai, a mesma coisa. E não existe punição. Eu acho que a Conmebol, já falando sobre a Conmebol, é muito rasa a punição deles. Eles enxergam como se fosse, vamos punir esse CPF aqui. Essa pessoa já foi identificada e está proibida de entrar no clube, está proibida de assistir jogos. Garante alguma coisa a alguém? Não. E isso acabou, o racismo fora do Brasil não acabou. E aí, quando abre para o mundo, chegando lá na Europa, nós vemos o principal jogador do Real Madrid no ano de 2022/23 e hoje um dos principais, né? Lá hoje no Real Madrid, que para mim hoje é um dos maiores clubes do mundo, ele é um dos que mais sofre racismo, é um brasileiro. Seria o quê? Qual o motivo seria? Porque ele dança? Porque ele faz gol, comemora? Por quê que seria o motivo do racismo com Vinícius Júnior?
e aí você vê, já são 20 casos isolados e ninguém faz nada. Não falar que faz alguma coisa, já identificamos, é muito raso. Por que que a FIFA, a UEFA, no caso, quando se fala de Europa, por que que ela não vem a intervir nisso? Eu falo de uma intervenção grave. Eu falo assim, ser bem enérgico, bem rígido com eles. Se a gente for comparar, a Inglaterra conseguiu acabar, por exemplo, com as brigas nos estádios. Como é que não consegue, por exemplo? É de interesse, né? Porque- É de interesse. Por que que não Uhum. pune um clube como o Valência? Ó, vocês estão proibidos de jogar uma Liga Europa. Por que que não pune o Barcelona, como foi visto agora? O Sevilha, que é o atual campeão da Champions, Copa do Rei. da Copa UEFA. O Sevilha, por que que não pune? E aí tu vai para as empresas, patrocinador master. Cadê os diretores dessa empresa? Cobrando Porque as algum tipo empresas de- estão lá. Estão lá patrocinando os clubes. aliadas àquela atitude. É a imagem da empresa e aí imitando um macaco, gesto, jogando banana por Vinícius Júnior. E estamos falando de um menino de menos de 25 anos. Mas o racismo é bem presente ainda no futebol brasileiro. E se você abrir, como eu tinha dito, para o judô, para a ginástica, Outros tu vê esportes, que né? Outras outros modalidades, esportes né? acontece. Na ginástica, teve o caso com a Rebeca, muito tempo atrás. No judô, teve o caso da Rafaela Silva, também, quando ela perdeu o Mundial, e aí ela recebeu crítica, não lembro se foi o Mundial ou as Olimpíadas, e aí ela recebeu críticas duras. Estamos falando de uma campeã olímpica. Rafaela foi campeã olímpica no judô brasileiro, e aí ela recebeu, foi chamada de macaca, essa banana, diversas coisas, muito triste. Falando sobre isso, eu lembrei de um jogador do Flamengo, negro, goleiro, que é o goleiro Adriano. Outro, não consigo me recordar. Não consigo. E eu acompanho já futebol anos e anos, mas não consigo me recordar um goleiro negro pelo Flamengo. Interessante porque às vezes a gente pode ter a noção de que o esporte ele é consolidado como uma via que fez com que o negro conseguisse não ser mais vítima de racismo, porque você vê o Vinícius Júnior ganhando muito dinheiro, você vê os atletas ganhando muito dinheiro. Então, às vezes, para muita gente, o esporte, o futebol especificamente, acabou se tornando a via para que o negro conseguisse sair desse lugar de vítima para um lugar de êxito, para um lugar de sucesso, para um lugar de destaque, né? Então o futebol muitas vezes é visto como a saída, digamos assim, para o negro, né, conseguir ter um trampolim, né? Mas não só o futebol, mas também outras modalidades, fora a questão de esporte. Na música também a gente tem o samba como uma grande referência e uma saída. Eu não posso deixar de aproveitar, temos um professor de história aqui. E aí, Tiagão, qual que é a relação do negro, da história do negro, com a história do Brasil e o samba? Fala um pouco pra gente aí sobre essa conexão. Deu samba? Cara, dá muito samba. Dá samba aí pra gente ficar aqui até o dia raiar, como acontece em toda hora de samba. Né? E é muito importante, né, ouvir o Bruno falar dessa discussão, falar da ascensão. É bom lembrar que o Real Madrid foi o time do Franco, né? Então, o regime totalitário na Espanha, não é à toa, né? O Bruno fez uma pergunta aqui, não é à toa que as coisas acontecem do jeito que acontecem. E a ascensão, né, a ascensão do homem negro na sociedade, lembrando, fazendo uma relação, um paralelo com a nossa história, né? A gente tem ali o samba de fato surgindo enquanto samba na Primeira República. E é muito interessante porque o Bruno foi até 1950, mas dá pra gente ir mais pra trás. Isso aí. Dá pra gente ir lá atrás no surgimento desses clubes, né? O futebol surge como uma associação, né? Parte das elites. Poucos negros podiam participar, né? Vide a história
do atual campeão da Libertadores, né? Marcado ali pela questão do pó de arroz. Mas aqui a ideia também não é falar que um clube é mais racista que o outro. Não existe essa perspectiva, né? Todos os clubes a gente tem os casos de racismo ali isolados. Não existe clube antirracista. Né? Então são várias questões. E ali tanto nessa Primeira República excludente, que a gente costuma citar nas aulas, né? Uma Primeira República que abole a escravidão, a escravidão abolida em 1888, Sim. 89 é a Primeira República, mas é uma Primeira República excludente, que não vai inserir o negro nessa sociedade, e esses caminhos são caminhos de ascensão. Mas o que evidencia pra gente, que é esse racismo estrutural, como o Bruno falou, como a gente já tem contato, ele evidencia pra gente que não existe, né, essa perspectiva de ascensão a partir do que o olhar é racializado, né? Então não importa se o cara tá ganhando milhões, se o cara a sensação. Hoje não se trata de uma ascensão econômica, financeira. Diretor de harmonia é a única coisa que a galera ganha, né? Os negros ganham em relação à estrutura de poder. Se mas, for sei lá, você pega um coreógrafo de carnaval, um presidente de escola de samba. Então, assim, como assim a festa mais preta, mais brasileira que existe é dominada por um grupo de pessoas que de fato não tem nenhuma relação cultural histórica com aquilo ali. É de fato uma apropriação ao poder. E ao poder específico, ao poder do topo. E isso é muito interessante a gente entender, que é uma reprodução da sociedade. É o lance do Vinícius Júnior. Cara, quem chama ele de macaco, ou quem xinga ele, provavelmente tem uma vida muito miserável, muito mais miserável, muito menos né, abundante que a dele. E ainda assim, eu com sendo menos talentoso, tendo menos dinheiro, tendo menos condição, me sinto na superioridade de entendê-lo como alguém inferior. Mesmo sendo um jovem de 20 e poucos anos. Isso. Então o seu sucesso ele não pode ser validado. Você tem uma mansão, eu moro de aluguel aqui, mas cara, você é negro, você tem uma marca que independente que você conquiste, isso não vai ser validado porque eu não quero que você seja validado como alguém que deu certo. É uma anulação da estrutura de poder, se a gente parar para pensar. Isso a gente vai entender quando a gente vai olhar para a história do Brasil. O fato da gente abolir a escravidão, da gente ter uma Primeira República excludente, da gente não ter uma inserção dessa população, de o processo que está sendo vivenciado ali nessa Primeira República e nos anos anteriores é um processo de embranquecimento dessa população. Tudo isso faz a gente entender que existe uma lógica por trás que tem a perspectiva de realmente não incluir essa população. E quando a gente fala, né, do surgimento do samba, ele já surge como uma disputa. Porque o samba ali, ele surge com o famoso pelo telefone do Donga, o clássico. 16, 17. 16 e 17, né? O encarte tá lá 16, algumas publicações dizem 17. Ele já tem registro que tem sambas, canções gravadas anteriormente, de 13, de 15, já dialogando com esse som. O que é interessante, quando você questiona sobre essa relação da história do Brasil, a história da população negra, a história do samba, é interessante a gente traçar um paralelo com esse passado escravista, porque vão ser nas fazendas de café onde a gente vai ter a promoção, a divulgação, a prática do jongo, do lundu, do machixe posteriormente, que são as bases para a formação desse ritmo, né? O machixe, a polquinha, a polca. Então, também para o samba, não dá para a gente buscar uma pureza desse samba. O samba, ele nasce da transformação. E o jongo é uma característica muito importante porque ele está sendo praticado ali nas fazendas de café. Depois, na região do Vale do Paraíba, a gente tem a chegada de muitos negros escravizados. Com esse processo, né, de estruturação dessa economia cafeeira, a gente tem a vinda de uma população ex-escravizada que vai vir para o Sudeste, que aí a gente vai conhecer que são as chamadas tias baianas. E é aí que eu te falo do embate, porque o Donga, ele pega algo que seria comunitário, porque o samba, propriamente dito, a prática cultural, ela surge na casa das tias baianas. E é conjunta. E é conjunta, é criada ali. Então, se você
vocês tiverem a oportunidade de ouvir pelo telefone, vocês vão perceber que existe existe um refrão e ali existem outras partes. Aquelas partes, elas são criadas naquele momento, naquele espaço. Então o que o Donga faz naquele momento é pegar aquilo ali e transformar. E aí vem a Tia Seata, vem o Senhor acusar o Donga de que ele pegou algo que é comunitário. Não pode, né? Então, e ele transforma. Só que isso é legal, porque é legal pra gente pensar a história, porque a gente fala justamente desse processo de autoria. O processo de autoria é que o sambista começa a entender a lógica, que é a partir dali que ele pode ascender também. Porque aqui esse processo de autoria, ele vai escrever o samba vai ser dele, ele vai conseguir de alguma forma receber ou ter, colher os louros daquilo ali de alguma maneira. Então o samba, nesse momento também de transformação, né, dessa sociedade, nesse primeiro momento, ele passa a ser um caminho de ascensão, ele passa a ser uma saída, porque a gente tem um mercado fonográfico. Então a chegada ali do gramafone, que vai transformar essa lógica. Porque antes, como é que o cara ganhava dinheiro? Ele ganhava dinheiro quando ele assinava. Ele assinava uma partitura, aquela partitura era vendida e as pessoas compravam para tocar nos grandes salões. Então, a partir do momento que o cara consegue gravar uma música... É o royalty da época, exatamente. Né? O royalty era isso. Exatamente. É aquele momento de ascensão. Então, falar de futebol na Primeira República, falar de samba, são caminhos para a gente, de fato, entender a história, né, dessa população, falar do samba, falar desses antigos ritmos, falar desses ritmos precursores que vêm de práticas, infelizmente, né, vivenciadas dentro de um contexto escravista. A gente tem os vissungos também, a gente tem novamente o jongo, o machixe, o lundu, o poc, todos são praticados dentro desse contexto, justamente um contexto de sofrimento, para tentar transformar aquela realidade, uma saída, uma escapatória. Então, falar, né, do samba é falar da trajetória do povo preto. E falar da trajetória do povo preto é falar da história do Brasil. E a gente, hoje, se a gente não contar essa história a partir desta perspectiva, alguma coisa a gente está fazendo de errado, né? É porque o samba, ele, nesse momento, ele surge como uma celebração. Sim. De pessoas que estão sofrendo, que tem uma história, que tem toda uma projeção de exclusão por parte da total sociedade, e se encontrar com um compatriota de cor e ali se juntar com as suas culturas, a questão da fé, a questão da religião, é uma celebração. É uma celebração. E quando você vê, de fato, alguém que agora pode escrever, pode ser o autor da sua música, pode ele ganhar alguma coisa em relação a isso, é mais um caminho que agora surge para que a gente consiga sair desse lugar de simplesmente ser excluído, de simplesmente não ser validado como um ser humano. Então o samba, ele acaba sendo essa grande oportunidade, assim como a gente falou sobre futebol, né, o samba traz essa possibilidade. Mas saindo da Primeira República, próximo passo, como é que a gente consegue chegar? Então... 30, mais ou menos ali. Justamente. Aí a gente começa a perceber que essa transformação dentro da Primeira República, né, a gente está falando de ascensão, mas guardada também as devidas proporções, a gente tem que buscar entender que são alguns personagens que vão atingir essa ascensão. A gente tem Dudu das Neves, que é um personagem, né, importante nessa Primeira República também. Então a gente tem algumas transformações que não vão caber a todo mundo, até porque também dentro desse processo muitos desses sambistas aproveitavam a prática de vender os sambas justamente para angariar alguma coisa, né, vender ali o próprio, fugindo um pouco, né, dessa Primeira República, mas também já indo pro Cartola. Isso. Falando do Cartola, também era um cara que vendia bastante. A gente tem figuras que é a ascensão do rádio, né, que são nomes que vão despontar ali como aqueles representantes desse samba, porque eles vão ser cantados no rádio por essas vozes, né, são as vozes ali que a minha avó escutava, né, que minha avó ouvia, Francisco Alves, tem essa galera de importância. E a gente tem essa transformação e ascensão, e a gente partindo, né, o samba se populariza, o samba se torna popular, faz parte ali do carnaval, faz parte da vivência, do terreiro. O terreiro, como você me falou, organizado pelas tias seatas, que eram mulheres responsáveis
por conjugar a religião de matriz africana, mulheres que eram responsáveis por proteger a sua comunidade. Inclusive, esses espaços são um espaço de troca também, é um espaço onde recebia essa elite branca, né? Tem fatos curiosos da história, né? Onde a gente tem ali um presidente pedindo que a tia Seata vá lá para curar um problema. Enfim, a gente tem o caso do João da Baiana, que é convidado, né, pelo Pinheiro Machado a tocar o samba, e ele não vai porque ele teve o pandeiro apreendido. E aí ele ganha um pandeiro com a assinatura do próprio senador para que ele pudesse participar. Então a gente percebe que, de fato, essa ascensão e essa troca, né, é um espaço também onde a gente identifica que é uma estratégia da população negra para que ela se insira nesses espaços, para que ela alcance outros objetivos. E a gente tem a popularidade do samba, não tem jeito. É que não foi assim, fez um samba, é legal, vamos aplaudir. Tinha uma opressão ali. Tem um caso que a Leci Brandão conta, das casas da tia Seata, que a polícia chegou pra poder... tá rolando um samba ali, vamos lá pegar esses caras, porque o sambista era marginal, é vagabundo e tal. Então vamos lá pegar esses caras e tal. Não, aí os caras conseguem... Não, a gente tá fazendo samba não, aqui é uma reunião religiosa, a gente tá aqui... Isso aqui é um terreiro e tal, então você acaba tendo que modificar ali, ou seja, para que de fato o samba viesse ter essa popularidade, não foi algo assim. Não, fazia parte dessa conjugação, fácil, né? Essa conjugação ali que é intrínseca uma à outra, né? Tem uma relação. Perfeito. Então o próprio Pixinguinha ele vai falar, né? Ele vai falar, o samba, acontecia o samba na sala de visitas, acontecia a batucada no terreiro. A batucada era onde o bicho pegava. Aí o próprio João da Baiana vai falar também, né? Antes tinha a festa, depois tinha a questão religiosa. E a própria questão do samba, né? O samba ele é ao mesmo tempo a festa e ao mesmo tempo o ritmo, né? Então ele se confunde nessa construção, até por isso que a gente vê antes ali alguém gravando alguma coisa como samba, a gente vai ver essa disputa posteriormente pela turma dos baianos. Quem é a turma quem são a turma dos baianos? Aqueles que são os descendentes diretos das tias baianas. Então a gente tem Pixinguinha, João da Baiana, Senhor, a gente tem Donga, né? E eles vão se contrapor. Lembra aquela disputa que eu te falei? Ela continua. O samba, ele nasce com essa disputa. E aí é uma disputa já entre os baianos e a turma do Estácio. A turma do Estácio é Ismael Silva. Ismael Silva. É conhecida como a escola de samba, né? O Ismael Silva vai falar que é o lugar onde saem os professores do samba. Então a gente tem o Marçal, o Bide, Heitor dos Prazeres. A gente tem Heitor dos Prazeres. Então são nomes que vão começar ali se incomodar. Os baianos vão começar a se incomodar porque eles vão enxergar que essa galera do Estácio ela está transformando o samba. Né? A gente já tem uma introdução de mais uma célula rítmica nesse jogo aí, né? Nesse samba, que depois um vai falar que é machixe, o outro vai falar que é samba, é uma disputa. A gente tem a introdução do surdo, a gente tem a introdução do tamborim, a gente tem a introdução da cuíca, que vai acelerando esse samba, né? A questão do Ismael Silva de transformar o samba. O samba era tan, não dava pra gente desfilar. E a gente bota o bate-cundu, curungundum. Então é eles que transformam. A versatilidade que o samba traz, né? E aí faz com que ele consiga também alcançar outro lugar. E a outra disputa que surge, que é interessante, é que esses caras, eles fazem parte, né? Eles vivenciam a malandragem também. A malandragem da época, né? A subversão dessa ordem, dessa primeira república excludente. Era uma subversão. Que é obrigada a você você ficar vivo, né? E eu costumo... era o contraventor, na verdade. É verdade. Eu costumo dialogar com os alunos e com as conversas que o malandro é aquele cara que ele tensiona até onde ele sabe que dá. Ele não passa daquilo ali. Esse é o verdadeiro malandro. Quando ele ultrapassa aquela linha, ele já deu mole, já não é mais um malandro. E aí os baianos começam a se incomodar com aquilo ali, né? Então há uma disputa, mas nada demais. Só que quem, né, dentro desse projeto de uma transformação indo para Era Vargas, a gente identifica que o Getúlio é inteligente o bastante para saber que não dava para ir contra esse samba malandro, contra essa prática. Então ele vai transformar essa realidade.
ele vai, a partir dali, utilizar o samba como ferramenta de divulgação das ideias do Estado Novo. Então vai ser esse momento que ele vai utilizar o samba como um veículo de propaganda do Estado Novo. Já tinha um ideal populista, Já tinha então essa eu vou aproveitar o que perspectiva. está rolando aqui, que é a linguagem da galera, e eu vou autorizar, digamos assim. Mas só que o samba. que ele faz? Lembrando que o Estado Novo é uma censura, né? A gente tem um governo ditatorial organizado pelo Getúlio Vargas, a gente tem o DIP, que é o órgão de repressão, e ele começa a reprimir justamente os sambas malandros, porque naquele momento era uma transformação, né? Era uma transformação para que ele implementasse ali, que ele ficasse clara aquela ideia do trabalhismo, né? Então a ideia de que a sociedade vai se transformar a partir daquele trabalho, daquela lógica do trabalho. Então ele passa a investir no samba exaltação. Então a aquarela, né, grande, a gente tem ali, né, o samba do Ari Barroso naquele momento que vai exaltar. Então ele começa a investir, o Estado, né, começa a investir justamente nesse samba, mas é um samba exaltação, um samba malandro não, meu camarada. Calma aí, não vai negar a ordem, a lógica do trabalho. Não é isso que a gente quer enquanto Estado. Então ele passa a promover justamente, né, um samba exaltação para falar das belezas naturais. Se você está falando de beleza natural, você não está falando de fome, você não está falando de miséria, você não está falando de problemas. Você tira entendeu? o foco daquilo que é mazela, né? E é interessante, porque o samba ele surge como um grito de liberdade da população negra, do povo negro. E de repente você tem um governo que domina as hastes ali dos... Não, calma aí. Vai rolar o samba, mas de acordo com a minha cartilha. De acordo com o meu ritmo, minha cartilha. É isso aí. Né? Aí você falou sobre o governo ditatorial, a gente lembra de ditadura. E eu queria ver com você, Greg. É interessante. Pós-ditadura, tem samba ainda? Então, tem. E uma outra coisa que é interessante a gente observar nesse contexto todo é o seguinte. Em todo momento que o negro, na história do Brasil e do mundo, ganha algum tipo de direito ao qual ele lutou durante muito tempo, ele não ganha porque a estrutura de poder entende ele como merecedor. Ele sempre ganha para, na verdade, alcançar um outro propósito. Se a gente parar para pensar, por exemplo, o lance do samba, né? Não, vamos liberar o samba. Mas por quê? Porque o samba fala bem do Estado. Porque o dia que o samba não falar bem do Estado, vão embranquecer o samba. Ele vai virar bossa nova. Por exemplo. Sim, né? sim. E é assim com todos os gêneros. Sei lá, pô, me arrepio quando as pessoas viram pra mim e falam assim, não, o Elvis é o rei do rock. O rock é preto. Aí as pessoas falam, que absurdo. Não, Jimi Hendrix. Tá, como é que você lembra desse cara? Aí, não, mas e Elvis tá... Já percebeu que Elvis dançava igualzinho James Brown? As referências, pensa, de onde ele bebia, cara, né? de onde Quais eram esse as cara fontes? aprendeu, de onde ele bebia. Não, onde ele Robert aprendeu. Johnson. É verdade. Guitarristas que É muita transformam a loucura, sabe? Não, mas os melhores guitarristas estão no rock and roll e tal, que é uma né, é um gênero mais claro, né? Um gênero europeu, norte-americano. Não, cara, tá no blues e no jazz, cara. E sempre teve. Sabe? Nunca foi diferente isso. Então, Quem do rock não bebeu o BB King? Pois é, então até essa perspectiva de que toda vez que algo negro, né, algo de origem África, tem algum determinado destaque, por algum motivo é apagado. As pirâmides do Egito foram os ETs que fizeram. Por quê? Pô, mas quem ia calcular na África aquele troço perfeito para ficar de pé 5.000 anos? É muito difícil você, sabe? Depois de construir uma sociedade que acabava tanto, principalmente com o moral intelectual do homem e da mulher negra, entrar numa realidade em que permite ele entender isso. Não, cara, de fato. Eu preciso entender a estrutura das coisas e dar a César o que é de César. Então, quando a gente fala, por exemplo, de samba, a gente tem que dar a César o que é de César. E eu costumo torcer muito a minha boca quando eu falo de bossa nova. Porque, na minha cabeça, bossa nova é um processo de embranquecimento do samba, assim como aconteceu na América do Sul, assim como aconteceu no Brasil. O embranquecimento da população brasileira. A diferença é que no Brasil, em grande parte do Brasil, né, com exceção do Sul, isso não deu certo. Mas isso sempre foi uma tentativa.
Então, o que a gente começa a perceber? Toda vez que o negro, né, como um povo, tem algum destaque, seja em criação cultural, seja criação artística, musical, seja lá qual for, de alguma forma, ele perde essa referência para alguém que não é negro. E quando você parte pra Bossa Nova, desculpa te cortar, você pega os principais nomes ali, os expoentes. Quem é a cara da Bossa Nova? Pois é. Né? É o Vinícius de Sabe? Moraes. É isso aí. É o porque Tom sambista Jobim. não pode aparecer no na Você tem um pouco ali televisão, sei lá. o Baden Powell chamando de afro-sambas e tal. E Enquanto cadê, Cartola- cadê o Cartola sendo Sabe? o cara desse Cartola vai desse ser- momento aí? Acontece também na realidade que você vê aí esse processo de embranquecimento do samba acontecendo. A Unidos da Tijuca, por exemplo, da onde é a escola? Não sei se vocês sabem, é do Morro do Borel. E onde é a quadra da Unidos da Tijuca hoje? No centro. É lá no Do lado centro da cidade, ali do lado da rodoviária. do lado da Francisco rodoviária, Bicalho, na né? Francisco Na Bicalho. Ok, a mocidade de Padre Miguel, onde que é a primeira quadra dela? É dentro da comunidade lá em Padre Não tem Miguel, nada ali na na Brasil. Vila. E aí fizeram uma quadra nova, onde é a outra quadra da mocidade? Acesso. Na beira Já do Brasil. tiraram a Acesso. quadra dali, já tiraram o povo dali. Aí tem outra escola, São Clemente, é uma escola lá de Botafogo. Onde é a quadra da São Clemente, ensaio? É ali no centro da cidade, na Presidente Vargas. E aí eu lembro do Salgueiro. Onde é o Morro do Salgueiro? Onde era a quadra do Salgueiro? Lá em cima do morro. A né? Maxwell, que E é a hoje- principal. E lá. hoje é onde a quadra da... Isso acontece muito. Cara, Esse e processo dentro do Ô, Bruno, samba. é muito legal você falar sobre isso, porque a gente partiu da pergunta, né, nesse momento de ditadura, nesse momento de repressão, e a gente tem ali durante a década de 70 e de 80, justamente Ney Lopes, né, um dos maiores sambistas, não só sambista, né, como ele faz questão de colocar isso, né, ele não é só um sambista compositor, ele não nega essa identidade, mas ele fala que ele é um doutor honoris causa, ele é um homem do direito, né, ele Isso. teve um Tem uma problema, formação, tem uma formação, né, então ele costuma advogar sobre isso, de fato, que ele é formado em direito. E a gente tem grandes pensadores nesse momento percebendo isso. A crítica que a gente percebe hoje das escolas de samba já acontece na década de 70, na década de 80, que são momentos de contestação para aquilo que está se transformando a escola de samba. Né? A gente tem o samba do Império, né? As escolas SA, né? A transformação ali. empresa, né? A transformação da escola. E nesse contexto a gente tem um nome que é muito importante, né? Que é o Candeia. Então a gente tem vários outros nomes aí que a gente pode citar dentro desse período, como você bem citou, Alice Brandão, Isso. a primeira mulher entrando na ala de compositores da Mangueira. E se você para ler e conhecer a história, você vê que não foi fácil para ela entrar, entendeu? E a caneta dela é pesada, né? E a gente tem outros nomes, como Paulinho da Viola, como o Martinho, a gente tem o Wilson Moreira, vários outros que inclusive vão ajudar a fundar a Quilombo junto com o Candeia. A Quilombo é fundada em 75. Em 75 ditadura militar. A gente está ali naquele contexto de repressão. Inclusive, né, muito bem feita a repressão que pós o governo do Médici, a gente tem ali, né, uma ditadura fundamentada, né, porque de fato reprimiu toda aquela luta armada, e a gente tem a Quilombo surgindo em 75, né, questionando e trazendo o papel do negro na sociedade. Então Candeia, quando funda a Quilombo, é uma marca extremamente importante, e é o samba novamente, né? E de alguma forma é a nossa versão Pantera Negra, né? alguma analogia. De alguma forma, você tem alguma resistência ligada a uma ditadura imposta que é racista também. Sim. O Estado por si só brasileiro é um Estado racista, racista. e que ali o Candeia, ele funda a Quilombo,
E a prerrogativa é essa, a prerrogativa é de destacar o papel do negro, que já vinha perdendo espaço nas comunidades. A gente tem, né, um livro do Ney Lopes, né, a Escola de Samba, a Árvore que Esqueceu Suas Raízes, né? Então a gente tem uma contestação já dessa realidade, e a Quilombo vem justamente para discutir isso. E na Quilombo, quem é que participa da Quilombo? Uma das mulheres mais importantes, uma das maiores intelectuais, né, que é a Lélia Gonzalez. Ela vai estar na quadra da Quilombo, porque a Quilombo ela é feita justamente para congregar. Na Quilombo tinha reunião do movimento negro, na Quilombo tinha roda de capoeira, na Quilombo tinha... Que também era proibida durante muito tempo. Que foi proibida lá no Código, né, em 1890. Samba e capoeira não pode. Então a gente já tem ali um histórico, né? Um histórico pautado na lei. Então Lélia Gonzalez, inclusive, ela vai representar, olha isso, ela vai representar a Quilombo na fundação do Movimento Negro Unificado, em 78, em São Paulo. Ela está representando a Quilombo. Pela ditadura. Ela está representando. E os homens ali e mulheres que poderiam ser mortos por essa ditadura. E você também tem um contexto internacional muito forte quanto ao movimento negro nesse momento. Então você tem uma repressão real. Até porque o perigo é iminente. De verdade mesmo. Está acontecendo lá fora. E a gente não vai deixar isso acontecer aqui. E de fato foi o que aconteceu. Foi uma repressão muito pesada mesmo. Principalmente nos movimentos negros nesse período. Que na nossa cabeça não existiram, mas na verdade não é que não existiram. É que nós de fato vivíamos num período em que a ditadura ela dominava a comunicação. Sim. Não é igual agora, né? Hoje, se nós pararmos para pensar, vivemos uma realidade muito diferente. Até é difícil de imaginarmos naquele período. Né? Em relação a, por exemplo, a dificuldade mesmo de liberdade de expressão. Né? A gente sabe muito bem isso. Mas é interessante a gente entender também o trabalho, né, muito árduo da própria ditadura de não ter deixado esses movimentos chegarem aqui com tanta amplitude que tinham lá fora. Já que você falou sobre atualidade, a gente poderia ficar horas aqui falando de cultura negra, de samba, de futebol, especialistas aqui, que a gente poderia estar falando muita coisa, mas a gente precisa partir para o final dessa conversa, dessa resenha. Eu queria fazer uma pergunta para o Greg e uma para a gente discutir aqui rapidamente. Greg, tem como calar o samba? Gente, não tem como calar o samba. Não tem como calar o samba, gente. O samba é só boca. Como é que você cala uma boca? Não tem como, gente. Não tem como. O samba, ele agoniza, mas não morre. Agoniza, mas não morre. Não deixa o samba morrer, diria o próprio samba. Não morrer. É isso. Ele agoniza, mas não morre. E uma outra pergunta pra gente aqui. Qual foi a pessoa negra que te marcou, que te serviu de inspiração, ou que te serve ainda de inspiração? Pode ser um professor, alguém que você olha e fala, eu tive alguma inspiração, algo a mais através dessa pessoa. Gente, então... É difícil, eu sei que é difícil. É quase uma provocação essa pergunta, né? A minha mãe tem uma responsabilidade muito grande na minha vida, principalmente quanto à capacidade que eu tenho de enxergar as minhas qualidades. Principalmente beleza, né? Gente que, né, já foi um moleque preto, perna russa, a gente sabe como é que é. Esse da outra resenha. Da outro podcast, né? Outro episódio. Nunca éramos os primeiros a ser escolhidos e eu sempre ouvi da minha mãe isso. Não, olha só, o homem negro e a mulher preta são lindos. E era uma referência que nós não tínhamos, pelo menos a minha geração, né? A minha geração é a geração do alisante, a geração, né, de alguma forma negar suas raízes. Ou da gente, enquanto homem, raspar o cabelo. Raspar o cabelo, raspa a cabeça, isso. Ou raspar o cabelo, passar alisante, né? Então, acho que a minha mãe, por ter me feito entender que o preto e a preta são bonitos e que existe beleza, assim, no que sofre preconceito, né? No que sofre preconceito. Tiagão. Cara, pergunta extremamente difícil, né? Mas enquanto
Cara, também a minha referência enquanto professora é minha mãe. Minha mãe é uma mulher preta, é professora. Hoje, se eu sou professor, tenho muito dela em mim, em todos os meus passos, né, em tudo que eu faço. Tem muito da minha mãe. Então, uma das maiores referências enquanto profissional, né, enquanto pessoal também, é minha mãe, por ser uma mulher preta. E eu tenho um outro professor também, da época da faculdade, o professor Alan, né, professor de História da África, um cara extremamente generoso, um cara que tirava todo mundo da caixa e que provocava todo mundo a todo momento. Um professor africano que vinha para botar o dedo na ferida e que chamava a nossa atenção ali a todo tempo, a todo momento, e mostrava pra gente o que estava acontecendo, qual era o nosso lugar naquela universidade. Então eu tenho essas duas referências enquanto professores pretos na minha vida. São esses dois. Brunão, Rapaz, e aí? Então, acho que pode chorar. Pode, pô. Pode tudo. Então, são duas professoras. Uma é minha mãe, que aos 32 anos ficou viúva com 2 filhos e teve que levar a vida para criar 2 filhos, um de 8 e um de meses, e me mostrou o caminho da profissão. Pô, eu enxergo como top é a minha mãe. Mas tenho também minha tia, também professora, que eu olho para ela, sinônimo de bondade, de carinho, o zelo que ela tem com os alunos dela. Então isso, eu fico encantado do carisma dela. Aonde ela passa, ela atrai pessoas, tem uma energia boa. Então eu enxergo a minha mãe maior fã dela, e minha tia, minha mãe como professora, minha tia como professora, minha mãe depois como diretora de escola. Difícil uma mulher negra chegar ao cargo de uma direção. Diretora de escola do município, aposentada pelo município, hoje professora do estado. Então eu enxergo como minha mãe. Se eu cheguei até aqui, eu devo muito a ela, minha mãe, minha tia. Essas 2 pessoas são incríveis na minha vida. Eu costumo, às vezes, colocar algumas frases no quadro para começar a aula. Que são Engraçado. maravilhosas. Eu coloquei uma hoje que dizia o seguinte, abre aspas, não é porque você aprendeu apanhando que você tem que ensinar batendo. E vocês falaram sobre as pessoas que são referência para vocês, são pessoas que apanharam muito, né? Mas que não precisou ensinar batendo. Por isso a gente está aqui hoje podendo falar a respeito disso. Bom, eu também tenho uma tia que foi que me criou, mulher negra, que deixou de viver a sua vida para poder viver a nossa vida, para poder cuidar da gente. Não casou, não teve filhos, mas estamos aqui filhos, né? De uma mulher que, com muita garra, com muita luta, buscou o seu espaço, buscou o seu lugar, e hoje a gente estende essa vida através da nossa vida também, fazendo jus a tudo que foi entregue de amor e de carinho, seguindo essa trajetória. Cara, acho que é isso. E aí, se eu fosse acrescentar na lista, né, algumas pessoas que me inspiraram, atualizando ali no F5 ali, F5 imediato. né, eu botaria mais 3 nomes de pessoas que são inspiradoras para mim. Bruno Inácio, Thiago Fernandes. Pessoal, foi um prazer enorme participar dessa resenha, dessa conversa. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês curtam bastante. Em breve, novas resenhas, novos episódios, e você não pode deixar de nos acompanhar, de nos seguir nas redes sociais. Coisa boa, a gente curte, a gente compartilha, a gente entrega e mostra para quem a gente quer bem.
E Então, a gente sempre fica ligado. isso. Então, seguiu a dica? Pegou a ideia? Tá ligado? Vamos seguir daqui em diante. Espero que vocês tenham gostado. Galera, tamo junto. Uma salva de palmas pra essa galera maravilhosa aqui. Pessoal que tá nos bastidores também aí, fazendo tudo isso aqui acontecer. Parabéns pra vocês aí. Vocês são fantásticos, pessoal. Parabéns. E galera, Parabéns. viva Aqui. a consciência negra, dia 20, dia de conscientizar, dia de lembrar, dia de enxergar com empatia, dia de enxergar com amor e com respeito à história de quem fez muito esse Brasil, de quem é esse Brasil, de quem trouxe esse Brasil com essa diversidade, com essa cultura. E hoje nós temos esse dia que não é somente um feriado, né? Ou não deve ser enxergado como um feriado ou como uma data comemorativa, comercialmente falando, mas uma data para a gente poder colocar a mão na consciência e de fato refletir na importância e na consciência da população negra. Pessoal, muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima. Valeu, galera!